Então, pessoal, é isso que a gente vai mostrar hoje. Tanto o benefício do exame de mapeamento e dermatoscopia digital, quanto agora saber e quem são esses pacientes que a gente vai indicar. Por que é importante, então, essa aula? Porque quem são? Porque é impossível a gente querer fazer esse exame para todo mundo que tiver nevos melanocíticos. A gente vai ter que criar critérios mais adequados. E esses critérios a gente vai apresentar agora através de estudos clínicos publicados cientificamente. Então, mas quais são realmente os pacientes de risco, né, de desenvolver um melanoma e que necessitam de um segmento clínico mais apurado com indicação do mapeamento corporal, dermatoscopia digital? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quais são os fatores de risco que a gente encontra aí com maior prevalência nos pacientes que desenvolvem um melanoma? Primeiro, a história pessoal é um fator de risco importante? Importantíssimo. A gente sabe que um paciente que já teve um melanoma no passado, a chance dele ter um segundo melanoma é muito maior do que um paciente com igual fototipo, igual número de nevos, mas que não teve na vida nenhum melanoma. Então a história pessoal é importante sim, ela pesa. Então se o paciente tem uma história pessoal prévia já de melanoma, a chance dele ter um segundo é importante. Então é uma coisa a se considerar. E outra coisa, como a gente sabe que para o melanoma, além da radiação solar, que pode incentivar ali a mudança, né, do polo de comportamento dessas células, tem um fator que é mais importante do que a radiação solar, que é o fator genético, a carga genética, que são vários genes, não é só um gene, vários genes envolvidos aí na gênese do melanoma, essa carga genética é transmitida de forma hereditária de um familiar para outro, e isso aumenta muito a chance de um familiar, de alguém que já teve melanoma, de ter também durante a vida um melanoma também. Então, geralmente a gente coloca o caráter familiar para parentes de primeiro e segundo grau. Então, se eu atendo um paciente e que o pai dele teve já melanoma, é um parente de primeiro grau. Então, a chance desse paciente também ter um melanoma é alta. Ou se o irmão dele, o irmão do pai, teve melanoma, também até segundo grau, também aumenta a chance desse paciente ter um melanoma. Então, são fatores de risco de alta periculosidade para a gente estar atento ali quando o paciente traz isso na sua história familiar e pessoal de antecedentes. E os números de nevos? São importantes? São, mas não é qualquer nevo, pessoal. É quando o paciente tem um aumento ali numérico realmente de nevos que se apresentam na clínica e na dermatoscopia como sendo atípicos. E a gente considera um fator de corte ali de mais de 50 nevos presentes no corpo e pelo menos 2 nevos já comprovados histologicamente como sendo displásicos. Aí a gente considera esse paciente como síndrome do nevo displásico, que a gente vai falar mais um pouco à frente. Pacientes também de fototipo de PL1 e 2 de Fitzpatrick, que é definido no livro, também a gente considera de risco. Lembrar que esses fatores de risco têm pesos diferentes. O peso maior é quando o paciente chega falando que já teve história pessoal de melanoma ou história familiar. Agora, só ter um fototipo de PL1 e 2 não é um peso tão alto quanto uma história pessoal ou familiar. Presença de múltiplas efletes também denota um maior risco para melanoma. Por quê? Mostra que esse paciente, na verdade, pouco produz pigmento a ponto de se bronzear, e sim de fazer algumas manchinhas, é uma pele mais sensível. E aí correspondendo também que ele, na verdade, não consegue se bronzear, e na verdade ele se queima facilmente, ele fica vermelho quando tem uma radiação, uma exposição abrupta, né, aguda à radiação solar. Outra característica também, olhos claros, verdes e azuis também, não é um fator de risco assim altíssimo, tendo isso vai ter uma grande chance, não, um fator mais baixo, mas é importante considerar. E cabelos claros também. O loiro também não é fato que tendo cabelo loiro vai ter melanoma, mas a chance é maior. Agora, quando pega um ruivo realmente, o ruivo puro, que é aquele que não pinta, naturalmente ruivo, esse é impressionante os dados na literatura, como ele puxa um fator de risco muito maior para o melanoma. Então tá aí os fatores de risco. Agora, frente a esses fatores de risco, aí sim eu trago agora as principais indicações para fazer o mapeamento corporal dos pacientes. Então, olha só, vamos indicar quando o paciente tiver um antecedente pessoal de melanoma cutâneo, ou seja, o paciente chega falando, não, eu já tive um melanoma em 2017 e agora o médico me encaminhou para o senhor fazer o exame de mapeamento, ele falou, a indicação é adequada, porque você já teve um antecedente pessoal. Independente se esse paciente tem ou não múltiplos nevos, ele tem indicação. Leonardo, como assim? Ele tem 5 pintas só para avaliar no mapeamento pessoal? Não devemos esquecer que eu estou avaliando a característica genética desse paciente.
Se ele já teve um melanoma, a chance dele ter um segundo, independente se ele tem ou não pinta, é alta. Por quê? Porque ele tem um melanócito a cada 7 ceratinócitos na camada basal. Mesmo que eu não enxergo nevos melanocíticos no corpo dele, eu sei que ele está forrado de melanócitos na pele por inteiro. Então, se esses melanócitos têm uma carga genética diferente e ele já comprovou que ele teve um melanoma lá no passado, a chance dele ter um segundo, com certeza, também é muito alta. Outra indicação precisa, quando é um paciente com antecedente familiar de melanoma, parentes de primeiro grau. Eles colocam aqui, no caso, parentes de primeiro grau para se indicar. Então, é quando o pai teve ou o irmão teve. Aí você indica também o pai ou a mãe, né? Pai ou mãe teve ou os irmãos tiveram, independente do sexo. E aí você indica também esse paciente de fazer o mapeamento, independente se ele tem ou não pinta. Leonardo, você vai fazer mapeamento, o paciente só tem uma pinta? Sim, você faz as fotos corporais, só tem uma pinta para fazer o registro dermatoscópico, mas mapeamento não se baseia somente em imagem dermatoscópica. Mapeamento se baseia também em imagens corporais, porque se ele não tem nada no abdômen hoje, daqui a um ano, quando surgir essa foto anterior que eu tirei hoje do abdômen desse paciente, vai me mostrar nele ao vivo uma nova lesão que não tinha hoje. E aí eu vou estar frente a uma lesão suspeita, ainda mais se ela for melanocítica num paciente adulto. Então, é muito importante saber, né, diferenciar mapeamento de dermatoscopia, tá bom? Portadores do síndrome do nervo displásico, suprema indicação. E o que é a síndrome do nervo displásico? É claro que existem vários trabalhos, artigos diferentes, às vezes trazendo ali um pouco de diferença na teoria, mas em resumo, o síndrome do nervo displásico seria o seguinte: o paciente tem que ter pelo menos 50 lesões melanocíticas no corpo. Essas lesões têm que predominantemente apresentar características clínicas e dermatoscópicas de lesões atípicas. E esse paciente tem que ter pelo menos 2 lesões já removidas e comprovadas histologicamente como sendo compatíveis com nervos displásicos na histologia. Aí você vai me perguntar, mas Leonardo, um dia você me falou que nervo displásico não é o nervo que evolui para melanoma. Você tem razão. Em geral, no melanoma não surge, quando ele surge um nervo, não surge um nervo melanocítico displásico, de acordo com a literatura, isso não é frase minha, da literatura. E sim, esse melanoma gosta de surgir nervos comuns banais. Agora, por que é importante então valorizar o nervo displásico? Porque ele é um marcador de risco, ou seja, pacientes que possuem muitos nervos displásicos no corpo têm alterações genéticas nesses melanócitos que predispõem ao surgimento de melanoma. Então, pode ser que uma lesão benigna com melanócitos que desenham ali uma lesão dermatoscopicamente que não lembre nenhuma displasia, essa evolui para melanoma, ou seja, porque tem melanócitos ali, assim como tem também nas lesões melanocíticas displásicas. Então, a lesão melanocítica displásica, em geral, não é a que transforma para melanoma, e sim ela é um marcador genético falando que esse paciente tem o maior risco de ter um melanoma, seja de um nervo benigno comum que evolui para melanoma, ou até mesmo de um melanoma de novo, numa área da pele que não tinha nenhuma pinta, nenhum nervo, e ali começa a crescer desde o início um melanoma verdadeiro. Outra indicação suprema: portadores de síndrome familiar do nervo atípico e múltiplos melanoma, a famosa síndrome FAM. Na verdade, a definição dessa síndrome está associada ao paciente ter múltiplos nervos, mais de 50 nervos melanocíticos no corpo. É claro, a maioria deles também com características atípicas, tanto na clínica quanto na dermatoscopia, e temos que ter uma terceira característica para incluir nessa síndrome. Ele tem que ter pelo menos 2 familiares de primeiro ou segundo grau que já tiveram melanomas. Tem que ser 2 familiares e não só um familiar. E aí ele vai ser incluso aí na síndrome familiar do nervo atípico e múltiplos melanomas. É raro, não é frequente, tá? Esse tipo de síndrome, mas às vezes a gente se depara aí em alguns ambulatórios com esses pacientes. Outra indicação suprema: quando o paciente tem um fototipo de pele clara. Mais clara aí não é ser loiro, tá? Não é Fitzpatrick que eu vou avaliar. E sim é aquele paciente que é ruivo verdadeiro, aquela barba ruiva, aquele cabelo ruivo da menina desde a infância e que persiste ali na idade adulta. Ou o paciente albino, que a gente sabe que é uma deficiência já, né? Tanto na produção quanto na organização ali do melanócito. Então esse paciente tem uma sensibilidade à radiação extremamente
exuberante. Esses melanócitos ficam totalmente desprotegidos do núcleo, né, de um pigmento para proteger da radiação externa. Então, o albino realmente tem uma chance de desenvolver um melanoma muito maior. Ou pacientes com severo dano solar. São aqueles pacientes realmente, aquele italianão puro, aquele alemão puro, e de repente coloca ele para trabalhar na lavoura, né, como os imigrantes que a gente teve no passado. A chance de desenvolver realmente um melanoma aumenta demais. E por último, portadores de múltiplos nevos melanocíticos comuns. O paciente chega só ali com mais de 100 lesões melanocíticas, apesar de todas não terem características clínicas nem dermatoscópicas de nevo atípico. Será que esse paciente tem indicação de fazer o mapeamento e a sequenciamento de dermatoscopia digital? Não, pessoal. Esse é o único que a gente não precisa indicar formalmente, tá? Então é esse o grande viés aí que a gente vai estar apresentando nessa noite para demonstrar realmente provando através de trabalhos que não é definição minha, não é vontade minha, não é o meu padrão que eu sigo, e sim baseado em artigos. Eles comprovaram que esses pacientes, a chance deles terem melanoma, quando eles só têm nevos comuns no corpo, ou seja, padrões dermatoscópicos e clínicos de nevos benignos, mesmo que sejam mais de 50 lesões, eles não têm indicação, porque a chance deles terem melanoma é pequena, não é grande. Podem ter? Um ou outro pode, mas é um número pequeno. E para esse número pequeno, então, eu não vou precisar fazer nada, não vou precisar nem ir no dermatologista? Não, pessoal. Eu estou falando sobre indicação de mapeamento e dermatoscopia. Para esses, eu vou indicar pelo menos uma avaliação com dermatoscopia convencional, que é aquela que a gente faz em consulta mesmo. A gente coloca o dermatoscópio em cima das lesões e vai fazendo uma triagem ali do padrão de identidade névica desse paciente, vendo que realmente é compatível com um padrão totalmente benigno e sem atipia. Então eu deixo esse segmento com a dermatoscopia convencional e não realizo registro nem de imagens corporais e nem de imagens dermatoscópicas. Então, vamos lá. Vamos mostrar os trabalhos que comprovam isso que a gente está revelando a vocês. Então aqui está um trabalho, seleção de pacientes para vigilância, né, a longo prazo com a dermatoscopia digital, uma avaliação dos fatores de risco do melanoma, né, pela avaliação dos fatores de risco para melanoma. Então olha só, pessoal, o total de pacientes selecionados nesse trabalho foi 688 pacientes, divididos em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, que é a maioria dos pacientes, 460 pacientes, eram portadores de múltiplos nevos melanocíticos. Ele vai usar essa sigla aqui, ó, MN, múltiplos nevos. Não foi descrito atipia nem clínica nem dermatoscópica nesses pacientes. 220 pacientes eram portadores de síndrome do nevo atípico, que ele chamou de AMS, agência, quase AMS, né? Aqui no caso é Atypical Mole Syndrome, que a gente já definiu. O paciente tem que ter mais de 50 lesões pigmentadas no corpo, correspondente a nevos melanocíticos, e várias dessas lesões com características clínicas e dermatoscópicas de nevo atípico, e é claro, pelo menos 2 comprovados histologicamente como sendo nevo displásico. Então são esses 220 pacientes desse grupo. E somente 8 pacientes portadores de síndrome FAM, que a gente já descreveu, quando ele tem que ter pelo menos 2 familiares que já apresentaram, né, o diagnóstico de melanoma. Então foi esse o grupo que esse trabalho estudou, e ele colocou alguns critérios. Para entrar no trabalho, esses pacientes, né, tinham que ter pelo menos uma reavaliação dentro de 10 anos, e não somente uma avaliação. O período de segmento médio desses pacientes, em geral, foi de 44 meses, ou seja, um tempo aí maior que 36 meses, que são 3 anos. E a média de intervalo entre as avaliações subsequentes foi em torno de 11 meses, né? A cada 11 meses eles faziam ali a reavaliação dessas pintas desses pacientes, desses grupos. E aí, pessoal, retiraram 1.219 lesões durante o acompanhamento clínico dermatoscópico. E olha que interessante, encontraram 127 melanomas, que representam aproximadamente 10% do total de lesões removidas. Desses melanomas, 50 deles, que representam 40%, eram melanomas in situ, ou seja, excelente prognóstico de vida para o paciente, e 77 dessas lesões eram melanomas invasores com Breslow médio de 0 a 45, com excelente prognóstico também. O Breslow até 0,76 apresenta excelente prognóstico de sobrevida nos próximos 5 a 10 anos, tá? Em torno ali de 86 a 94% de sobrevida, uma excelente taxa também de cura. Então, pessoal, de acordo com esse trabalho, olha as conclusões que ele foi chegando. Se eu tinha 219 pacientes com síndrome nevo displásico e 8 com síndrome FAM,
totalizava 227 pacientes, que no total de pacientes estudados, que foi 600 e bralalá, representava 33% do grupo. Ou seja, não chega nem a 50% esses pacientes. Apesar de não representar nem 50% do total de pacientes estudados, é nesses aqui que foram os maiores números de diagnósticos de melanoma. E aí que eles vão chegar à conclusão por que esses pacientes que devem ser seguidos para mapeamento e os pacientes só com múltiplos nevos não precisam. Então, olha só, 116 melanomas, no caso aí, o total de melanoma foi 127. 116, ou seja, representando 91% do total dos melanomas, que são 127, foram encontrados justamente nesses dois grupos que não representavam nem 50% do total do grupo. E somente 11 melanomas, que representa 8,7% do total de 127 melanomas encontrados, foram diagnosticados no grupo dos pacientes que tinham múltiplos nevos, que representam a maioria dos pacientes nesse trabalho, que representava 461 pacientes. Então, pessoal, conclusão: 11, que representa quase 3% dos melanomas diagnosticados, em 369 lesões removidas do grupo de múltiplos nevos. Já 100 melanomas, que representam 13% aproximadamente, dos melanomas diagnosticados, de 778 lesões removidas no grupo de múltiplos nevos atípicos, síndrome nevo atípico. E 16, que corresponde a 22% de melanomas diagnosticados em 72 lesões removidas do grupo da síndrome familiar de melanoma. Olha que interessante, então, mostrando realmente que a maior porcentagem ficava no grupo tanto da síndrome FAM quanto do grupo de síndrome nevo atípico. Então, pessoal, conclusão: nevos melanocíticos com atipia clínica que sofreram modificações no segmento e foram consequentemente removidos, olha só a taxa de retirada de número de nevos em relação à taxa de diagnóstico de melanoma. No grupo de pacientes que só tinham múltiplos nevos, ele precisou tirar 80 pintas para encontrar um melanoma. Ou seja, resultado de 2 melanomas em 158 lesões benignas removidas. Já no grupo de síndrome nevo displásico, ele precisou tirar somente 15 lesões para encontrar um melanoma. Ou seja, ele encontrou 22 melanomas em 324 lesões benignas removidas. E no grupo de síndrome familiar, olha só, bastava eu tirar 4 lesões benignas para encontrar um melanoma, correspondente a uma taxa de 8 melanomas que foram encontrados nesse grupo, de 31 lesões benignas removidas. Então, na síndrome do nevo displásico que está aqui, ele fica aqui no intermediário, mostrando que o número de lesões benignas está ali entre 15 para cada melanoma diagnosticado. Já na síndrome familiar, bastou ele tirar 4 pintas benignas para chegar a encontrar um melanoma. Já nos múltiplos nevos, ao tanto de pinta benigna que ele teve que tirar 80 pintas, quase 80 pintas, para encontrar um melanoma a cada 80 pintas benignas retiradas. E é isso que vai levar às conclusões dos trabalhos, mostrando quais são os principais beneficiários do mapeamento corporal. Então, conclusão: 28 pacientes tiveram mais que um melanoma. Olha que conclusão interessante também. Além de mostrar que para encontrar um melanoma é muito mais frequente na síndrome do nevo atípico e na síndrome familiar de melanoma, ele vai mostrar também qual que é o grupo que tem maior chance de ter um segundo melanoma. Então ele mostrou o seguinte, que um paciente somente representa então 10% só do total de 10 do grupo de múltiplos nevo teve múltiplos melanomas. Só um paciente teve mais de um melanoma no grupo de múltiplos nevos. Ou seja, seguir esses pacientes estava sendo muito adequado? Talvez não, porque só um que teve melanoma, teve múltiplos melanoma. Já no grupo de síndrome nevo atípico, 23 pacientes tiveram mais que um melanoma ao longo do segmento, mostrando realmente a necessidade de fazer mapeamento e dermatoscopia digital nesses pacientes, pois eles realmente se beneficiavam do diagnóstico de mais de um melanoma ao longo do segmento. E já no grupo de FAM,
4 pacientes, na verdade, de um total só de 6, ou seja, tem uma representatividade percentual muito alta, 66%, né, dos pacientes tiveram mais que um melanoma ao longo do segmento. Então, mostrando realmente que as indicações por esse trabalho estão mais do que comprovadas, quem quiser depois baixar, realmente a indicação é principalmente para o grupo de síndrome neoatípico e síndrome familiar do melanoma. Então tá aí o trabalho. Um outro trabalho vigilância, né, de pacientes com alto risco para melanoma cutâneo, usando a dermatoscopia digital e também a dermatoscopia convencional. Convencional, quando ele coloca essa da gente olhar, não registra nenhuma imagem e só faz avaliação através do seu olho, do seu cérebro ali, coloca às vezes escrito no prontuário, mas não tem nenhum registro fotográfico para você poder comparar futuramente. Então essa é a dermatoscopia convencional. Então esse trabalho, pessoal, pegou ali 212 pacientes divididos em 3 grupos. E aí pegou e colocou 151 pacientes desses 212 tinham mais de 50 nervos melanocíticos ou mais de 3 nervos atípicos clinicamente. E ele colocou esse grupo chamado de CAN ou MN, múltiplos nervos ou Clinical Atypical Nevus. Agora, um outro grupo, que era de 55 pacientes, realmente ele enquadrou na síndrome do nervo atípico, que é aquela que tem que ter também o diagnóstico histológico de nervo displásico, pelo menos 2 diagnosticados na histopatologia. E desse grupo de 212, 6 pacientes ele colocou como portadores da síndrome FAM. E olha que interessante, pessoal, os critérios que ele utilizou aí. Pelo menos uma revelação dentro de 3 anos, lesões melanocíticas suspeitas na primeira avaliação com certeza foram retiradas imediatamente, e lesões atípicas clinicamente ou com características atípicas na dermatoscopia foram registradas pela dermatoscopia digital sequencial. E então as conclusões que ele chegou foi o seguinte: ele conseguiu detectar 34 melanomas em 25 pacientes dos 212 do grupo total. Então, uma porcentagem aproximada de 12%. Desses 34 que foram diagnosticados com melanomas, a que grupo que eles pertenciam? Será que pertenciam aos múltiplos nervos, ao síndrome neodysplásico ou à síndrome FAM? 17 melanomas do total de 34 foram excisados na primeira avaliação devido a critérios clínicos dermatoscópicos, ou seja, já viu ali na primeira avaliação que tinha critério clínico dermatoscópico, já pediu para tirar e veio o melanoma. Ou seja, sobrou mais alguns melanomas. 2 melanomas do total de 34 foram excisados durante o acompanhamento devido a mudanças macroscópicas nas fotos corporais. O quanto é importante uma boa foto corporal, porque já faz até o diagnóstico sem necessidade, às vezes, da própria dermatoscopia. E por final, que é o dado de interesse, 15 melanomas do total de 34, que foi o que sobrou aqui, né? Tira 17, tira 2, sobra 15 do total de 34, foram excisadas durante o acompanhamento clínico dermatoscópio digital. E quem foram esses pacientes que tiveram esses 15 melanomas diagnosticados? Vamos ver? Então, olha só. Total de lesões registradas, aproximadamente 3.000 lesões. E 112 foram retiradas, que representam 3,8% do total de lesões registradas durante o acompanhamento clínico dermatoscópio. Então, dessas 112 que foram retiradas, 15 revelaram ser melanomas incipientes, 69 revelaram como nervos displásicos e 28 como nervos melanocíticos comuns. Lembrar que esse 15 aqui foram justamente detectadas pelo segmento, que corresponde a esse 15 aqui, porque os outros aqui já foram detectados na primeira avaliação, foi durante o segmento, e esses 2 devido à mudança macroscópica da foto corporal. Então a gente vai estar estudando agora nesse trabalho esse fator aqui de número 15. Então 15 dentre 112 que foram removidas ao longo do segmento dermatoscópico digital. E olha só, pessoal, quando comparados o grupo de múltiplos nervos com os grupos de síndrome atípico e o grupo de síndrome FAM, confirmou um aumento estatisticamente significante no risco de desenvolver um melanoma. Então, 6 pacientes de 151, né, do grupo de múltiplos nervos foram diagnosticados com um total de 6 melanomas, ou seja, você vê que repete de novo, não tem pacientes que estão tendo mais de um melanoma nesse segmento, neste grupo. Já 16 pacientes de 55 do grupo de síndrome nervo atípico foram diagnosticados com um total de 23 melanomas, mostrando novamente que esses pacientes fazem mais, alguns deles fazem mais de um melanoma durante a vida, durante o segmento. E 3 pacientes, que corresponde a 50% do total de 6 do grupo de síndrome FAM, foram diagnosticados com um total de 5 melanomas, mostrando de novo que
esses pacientes também têm mais de um melanoma ao longo do segmento. Então, pessoal, esse aqui é um dado bem interessante no final da tabela desse artigo. Ó. Esse aqui que eu sublinhei. Eu coloquei até o cálculo aqui. A chance de um paciente que só tem múltiplos nevos e sem história de melanoma, a chance dele ter um melanoma é quase somente de 3%. Então, para esses pacientes, vai valer a pena fazer segmento digital das imagens? Não. E eu vou então só dar alta, não vou fazer nada com ele, vou deixar esses aqui, esses 3% que vão ter melanoma, a Deus dará? Não, pessoal. Esses aí eu vou fazer segmento através da dermatoscopia, o quê? Convencional, exame clínico seguido do exame dermatoscópico das lesões, mas sem ter a necessidade de registro. Agora, os pacientes que tiveram múltiplos nevos e com história familiar de melanoma, é claro que eles aumentaram um pouco a porcentagem de chance de ter um melanoma, subiu para 6,4%. Agora, a grande porcentagem de chance foi quando o paciente tinha síndrome nevatípico sem história de melanoma, essa chance aumentava para 20%, ou quando ele tinha síndrome nevatípico com história já prévia de melanoma, aí essa chance aumentava para 45% de chance de ter um outro melanoma. Então, essas foram as conclusões mais importantes desse trabalho, mostrando novamente essa importância de validar principalmente os pacientes, aqueles que têm síndrome nevatípico e síndrome FAM. Conclusões, então, baseado nesses artigos aí que a gente apresentou. Pacientes de alto risco, ou seja, né, que aí no caso foram incluídos o síndrome nevatípico e o síndrome FAM, se beneficiam com certeza do segmento através do mapeamento e da dermatoscopia digital. Já pacientes com múltiplos nevos, sem antecedente de melanoma cutânea, sem outros fatores de risco associados, ou seja, não tem cabelo ruivo, não é albino, não tem nenhum outro fator de risco associado, não tem antecedente pessoal nem familiar de melanoma, sem a presença de atipia clínica e dermatoscópica, necessitam de segmento através da dermatoscopia convencional e não levar esses pacientes também para fazer sequencialmente o mapeamento. Qual que é o principal motivo que não dá para atender esses pacientes para fazer mapeamento? Devido a alguns fatores principais. Tem diversos, mas fatores principais. Se você onera bastante ali o custo, né, porque esses pacientes vão estar gastando toda vez que vão lá a cada 6 meses ou a cada 1 ano, que você vai estipular o retorno, e isso vai onerar bastante, né, muitos pacientes não vão ter condições. Segundo, você não vai ter o número de profissionais, pelo menos no Brasil, disponíveis para atender toda essa população aí precisando do mapeamento com indicação inadequada. Então você que vai ter que selecionar realmente aqueles que realmente beneficiam para que esses profissionais consigam atender esse grupo, né, de pacientes nas regiões específicas. E terceiro também, mostrando que como o mapeamento exige ali um tempo de mais ou menos em média 1 hora para cada paciente, e é uma tarefa realmente que às vezes é um pouco exaustiva, né? Com certeza, se você colocar qualquer paciente para fazer esse tipo de exame, você vai estar tirando a chance de um paciente realmente que necessita fazer o exame de ter acesso realmente àquele exame, que vai ter vários outros que não têm necessidade, utilizando ou fazendo aquele exame e ocupando ali o tempo do profissional que não vai ter tempo dedicado àqueles que realmente precisam. Então, esses são alguns fatores aí importantes para a gente estabelecer critérios adequados, não só no Brasil, como no mundo. Aqui é só uma figura, né, dos artigos mostrando. Somente pacientes de alto risco para melanoma irão se beneficiar do monitoramento digital. Então, ela coloca mais que 100 nevos, no caso aqui com nevos atípicos clinicamente e dermatoscopicamente, paciente com história pessoal, principalmente, né, ou familiar de melanoma, com certeza ele tem indicação, independente se ele tem nevo ou não. E também o tipo de pele, aquele que é ruivo, aquele que é albino e que tem facilidade de ficar vermelho e se queimar em vez de bronzear. Então ela mostra aqui as indicações principais, que remete àquelas indicações que estão lá no início da aula. Quem quiser depois aí vai ficar gravado essa semana a aula, pode voltar naquele quadrinho das indicações. Mas o importante é lembrar que só ter múltiplos nevos, mas sem uma atipia clínica ou dermatoscópica, não é um paciente de alta indicação para fazer o mapeamento.